Salmo 31, versículo 15. Essa é boa para a gente decorar e recitar e de vez em quando a gente falar com toda a fé. Acho que todo dia, pelo menos. Diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Entregar o nosso tempo nas mãos de Deus. E eu penso que é o tempo que muitas vezes a gente perde tempo fazendo aquilo que a gente não deve, mas é esse tempo agora, esse momento em que a gente está vivendo e que muitas vezes a gente fala assim: nossa, estamos vivendo um tempo terrível. Estamos vivendo um tempo que está nas mãos de Deus. A gente está vivendo de acordo com a vontade dele, se é assim a gente se coloca, mas a gente precisa lembrar que aquilo que é importante aos nossos olhos, talvez não seja o importante para Deus, porque importante para Deus é o nosso coração, a nossa alma. Então a gente precisa entender que Ele age o tempo todo e para o bem daqueles que o amam. E quando a gente continua lendo esse versículo, esse salmo, e a gente lê: livra-me das mãos dos meus inimigos, a gente precisa lembrar que quem pode nos livrar dessas mãos de inimigos é Deus. E que tipo de inimigo? Todos, gente, os nossos próprios, a nossa preguiça, os nossos medos, a nossa maledicência, a nossa língua, que às vezes é fofoqueira, a nossa... O nosso ouvido, o câmera olhou para trás, ele pensou: olha, é verdade, os nossos inimigos internos são os piores de todos os inimigos. Estava falando ainda há pouco, hoje a gente vai falar de amor exigente, vamos falar um pouquinho de filhos, de dependência química. A gente não pode esquecer que para ser bom pai e mãe, a gente precisa ser um bom ser humano. E se a gente não lidar com os nossos inimigos internos, e se a gente não for de fato um bom ser humano, a gente não consegue impactar de forma positiva os nossos filhos. E a gente não tem como exercer o papel de um bom pai e de uma boa mãe, tá bom? Então, que a gente possa entregar mais a nossa vida nas mãos de Deus e os nossos inimigos pessoais nas mãos dele, para que ele trate.